Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Aqui professor Jussival, aula de História agora para vocês, né? E nós vamos trabalhar a segunda parte da Idade Média, que nós vamos chamar de Baixa Idade Média. Só relembrando, nas aulas anteriores nós trabalhamos a Alta Idade Média. É tudo que acontece a partir do século V até o século X, né? E aí nós vimos o feudalismo, a formação do feudalismo, formação da Europa medieval, formação dos reinados francos. E agora nós vamos discutir a segunda parte da Idade Média, que vamos chamar de Baixa Idade Média. São todos os fatos históricos que ocorrem do século XI até o século XV. Portanto, nós vamos começar agora a viajar no tempo, tá ok? Então vamos lá, vamos tentar entender o que foi aconteceu aí nas características gerais no período que nós chamamos de período da Baixa Idade Média. Né? Nós vamos ter aqui o que nós chamamos de decadência do feudalismo. O que é isso, professor? É aqueles laços de suzerania e vassalagem, toda aquela estruturação de um mundo rural que existia na Europa medieval, na Europa central, sobretudo, ela começou a entrar em fase de decadência. Por quê, professor? Porque agora um novo movimento econômico estava começando a surgir na Europa. Um movimento econômico que vamos chamar de modo de produção capitalista. O que é isso? Prezar para a questão do horário de trabalho, seleção da questão da produção, pagamento de salário e uma série de outras características que não existia no mundo do trabalho de até então, tá bom? Portanto, é o momento de vamos trabalhar de decadência do capitalismo. Professor, e quais são as características básicas nesse período da Baixa Idade Média? Vamos lá então. Transformações básicas. Primeiro, a autossuficiência para a economia de mercado. O que era isso? Começa então a haver um novo tipo de produção. Aquela produção que existia somente para poder você sobreviver, principalmente lá no campo, pagando aquela série de impostos que existia, já não vai mais ser necessário. Tem que abarcar um pouco mais, tem que produzir um pouco mais, e nesse processo de economia, o que sobra é vendido. Portanto, a economia vai começando ter aquilo que nós chamamos de comércio. E o comércio ressurgindo, vai surgir também aquilo que nós chamamos de economia de mercado. Em cima do comércio vai surgir também uma nova classe social. Nós vamos ter agora o surgimento da burguesia. O que é isso, professor? É aquele cara pobre que nasceu pobre, filho de um camponês, e que trabalhou muitas vezes pagando obrigações civis, taxas e impostos, agora começou a trabalhar vendendo e comprando. E aí vai surgir uma nova classe, a classe advinda do comércio. Que classe é essa, professor? Burguesia. E por que o nome burguesia? Porque eles viviam em espaços próximos da cidade, e aí essas casas não eram luxuosas como era a casa dos nobres, e nem também era tão paupérrimas como era a casa dos camponeses. E aí eles vão ter umas casas um pouquinho melhor, né? E aí eles vão chamar de burgos. Burgos. Daí porque o nome burguesia. O cara não é tão rico como um nobre, mas também não é pobre quanto um camponês que vivia da servidão, certo? Ele agora vai ser um cara ali que vai viver do comércio e vai fazer surgir uma nova classe social chamada de burguesia, tá bom? Bem, e aí nós vamos também, nesse momento, no período da Baixa Idade Média, o surgimento das monarquias nacionais. Uma delas eu expliquei para vocês, que foi o surgimento, por exemplo, do Estado franco, né? Da nação franca, que é justamente o que hoje nós chamamos de França, que eu trabalhei muito bem com vocês na aula anterior, tá ok? Vamos também analisar aqui um aspecto interessante aqui, certo? Por exemplo, o crescimento populacional. Começou então a haver o fim das invasões que existia, principalmente no campo. Começou a aumentar o maior número de consumo, o maior consumo, né? Esses excedentes da população que produzia bastante nos feudos começaram a ser expulsos do campo, e aí ele fez o caminho inverso. Se no princípio do feudalismo o cara vinha da cidade para vir para o campo, agora estava tendo o caminho inverso, o cara saía do campo para voltar para a cidade, e lá vai reconstruir as cidades. E na retomada da cidade, dois aspectos vão aparecer aí nesse momento. O aumento do comércio, claro que vai fazer surgir o aumento da burguesia, e o aumento da criminalidade. Todo mundo sabe que na cidade é onde tudo acontece, né? O aumento da criminalidade.
Uma outra coisa também que nós vamos começar a perceber é o aperfeiçoamento de técnicas agrícolas para justamente também aumentar a produção. Como, por exemplo, o surgimento do moinho hidráulico, né? O arado de ferro, que outrora era um arado mais manual, né? Chamado de charrua, e agora não, agora é um arado mais bem elaborado, tá? E aí também, gente, busca de mais terras para o cultivo, porque quanto mais produção tinha, mais excesso de produção que sobrasse seria motivo para o próprio comércio. Observe neste quadradinho aí, que está aí na sua tela, na sua lâmina, olha só a quantidade de pessoas que vão crescendo da alta idade média para a baixa idade média. Percebam que aí, no século XI, nós vamos ter aí 45 milhões de pessoas vivendo na Europa. Perceba que depois, já ali para metade do século XII, 50 milhões de pessoas. Depois do século XIII, 60 milhões de pessoas. E no século XIV já vai ter 75 milhões de pessoas que vai começar, né, que vai crescendo, né, esse crescimento populacional na própria Europa Central, tá bom? Bem, nós vamos agora trabalhar um momento, deixa eu tentar tirar aqui o meu rosto daqui, que é para vocês compreenderem melhor aqui, né? Foi muito bem. Nós vamos agora tentar entender um outro movimento para encerrar nossa aula de hoje, que é o movimento cruzadista, ou seja, as cruzadas. Vocês, se já tiveram a oportunidade de assistir, assistam, né? Baixam aí no YouTube, ou então procurem alguma plataforma digital, como a Netflix, a Amazon, sei lá, você tiver a oportunidade de ter acesso a isso, procure um filme chamado As Cruzadas, para vocês assistirem e tentarem entender como é que era o cotidiano do povo medieval, o povo da Idade Média, neste período, quando acontece aquilo que nós chamamos de movimento cruzadista. Que vai acontecer a partir do ano 1095, portanto, século XI, até o século XIII. Vai ser um movimento religioso e militar dos cristãos para retomar a Terra Santa, ou seja, Jerusalém, o local onde Jesus Cristo nasceu, né, viveu, enfim, né, em poder dos muçulmanos. Lá era um local sagrado onde os cristãos visitavam sempre. Agora imagina aí, gente, neste local sagrado, onde muita gente vai para peregrinar, pagar suas promessas, a economia vai girar. Agora imagina aí que os muçulmanos que acreditam no Deus Alá vai invadir essa região dos cristãos. Vocês acham que os cristãos deixariam isso de graça? Obviamente que não. Então o que vai acontecer? Vai acontecer um movimento fortíssimo ligado entre burguesia, né? Setores do comércio, claro, entre os nobres e também entre os reis e a própria igreja. Eles vão se juntar para poder justamente haver um movimento contra os muçulmanos, né? E aí, quais eram os motivos aí? O que fazia eu, enquanto uma pessoa simples do povo, embarcar nessa onda de lutar lá em Jerusalém para retomar a terra para os cristãos contra os muçulmanos? Duas coisas eram importantes. Primeiro, busca de terras. O cara que ia para um evento desse, fosse ligado a um nobre, ele tinha certeza que ia ganhar dinheiro, né? Ele poderia também ganhar um pedaço de terra, porque se ele tomasse essas terras dos muçulmanos, eles iriam conseguir ter um pouco de riqueza, né? Com dinheiro, o metal, claro, né? As moedas de metal na época tinham o seu valor, e a terra. Então o cara buscava isso. Ele também buscava uma aventura e buscava um enriquecimento com as pilhagens. O que é as pilhagens? É quando acontecem aquelas batalhas e aquele grupo vencedor fica com tudo que o grupo perdedor perdeu, certo? Então, diante disso, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um enriquecimento, porque aquele cara que é derrotado, ele vai acabar perdendo o ouro que ele acumulou, e aí, nessa busca ativa de aventura e enriquecimento, aquele homem do povo também resolve embarcar nessa. Mas também tinha outro aspecto interessante também. Quem estivesse predisposto a poder ir para essas batalhas, naquilo que nós chamamos de um movimento cruzadista, ou seja, as cruzadas, você receberia a absolvição dos seus pecados, ou então você curaria alguma enfermidade que você tivesse. E caso você morresse, olha só o que a Igreja Católica dizia, você ainda iria para o céu, iria para o paraíso. Resultado,
existia toda uma construção de um imaginário religioso na mente humana que fazia as pessoas não terem outra opção. Ele ia em busca de aventura, ele ia em busca de terra, ele ia em busca de riqueza, porque com as pilhagens ele ficava rico, e também iria em busca da salvação. De todo modo, ele não tinha nada a perder. Olha o pensamento do cara. Se eu morrer, eu vou direto para o céu, eu vou para o paraíso. Se eu ficar vivo, na melhor das hipóteses, eu fico rico. Então, era muito sedutor toda essa propaganda para o cara embarcar nessa aventura que seria ir para as cruzadas. Então, nós tínhamos também aí os interesses dos mercadores italianos, porque eles queriam tomar de conta, né, de toda a estruturação da rota comercial ali da região do mar Mediterrâneo. E aí os mercadores italianos de Veneza, de Florença, eles queriam tomar de conta também, e aí ele queria ter uma influência cristã, barrando o avanço cada vez mais dos muçulmanos também dentro do mar Mediterrâneo, e aí eles vão também se unir juntamente com a igreja e juntamente com a nobreza, né, para poder fazer com que houvesse movimentos contra os muçulmanos. Ao todo, vão ser 8 cruzadas oficiais e 2 outras extraoficiais. Dessas 8 cruzadas, vamos ter aí, destacar aí as cruzadas dos mendigos, que não eram nem ligadas a mercadores, nem a igreja, nem a nobres, né? Que era liderado por um cara chamado Pedro o Eremita. Nós vamos ter também cruzadas ligadas aos nobres, né, e cruzada dos reis também, que eles vão se articular para poder lutar. E vai ter também uma chamada de cruzada das crianças, onde muitas das vezes nessas cruzadas, nessas batalhas, os católicos perdiam e tentavam buscar explicação pela perca daquela batalha. E uma das explicações mais sem fundamento que existia é porque essas pessoas que foram lutar contra os muçulmanos estavam cheios de pecados. Que tal colocar então uma cruzada formada por 30.000 crianças que não têm pecado? Deus vai estar ali ungindo elas e vai lutar contra os muçulmanos e vai vencer. Relatos de historiadores da era medieval contam que muitas crianças entraram em navios, atravessaram o mar Mediterrâneo para lutar do outro lado, e lá os muçulmanos pegavam essas crianças e rasgavam-as no meio, né? Olha só a que ponto chegava a mentalidade humana da época. Sim, professor. E aí, qual foi o resultado final de tudo isso aí? O resultado final disso aí, gente, é que depois de tanto sangue derramado, haverá um acordo, tanto entre muçulmanos, entre católicos, pelo controle, né, do próprio espaço santo, entre aspas, né, que é Jerusalém, esse espaço geográfico, onde vai ter um controle das duas religiões convivendo pacificamente lá dentro. E até hoje é assim, né? Nós sabemos que é assim. Mas o resultado disso também vai ser fracasso militar dos católicos, que muitas vezes fracassaram diante dessas cruzadas oficiais. E nós vamos ter também, pelo menos nesse aspecto, um sucesso comercial, que significaria a reabertura do mar Mediterrâneo e das rotas do comércio entre o Oriente e o Ocidente. Observe aí neste mapa. Vou levantar aqui novamente aqui a minha imagem para vocês terem acesso a este mapa. Este mapa aí, nós vamos fazer aqui a leitura basicamente dele. Gente, o mar Mediterrâneo é um mar histórico, fundamental e principal, e que conta toda a história entre a África, a Ásia e a Europa. Todos os países que estão aí em cima, aí, nessa parte de cima, né, onde está aí esse tracejado vermelho, são os países da Europa, né? Os que estão aqui na região a leste, né, são o pessoal da região da Ásia, e esse mais verdinho aí é o da África. Mas observe que todo este azul que aí está, são o quê? É o mar Mediterrâneo. Então observem que para os mercadores europeus, num primeiro momento, aí desta primeira imagem, eles faziam as rotas comerciais, tanto na terra, aí veja aí, observe aí este tracejado vermelhinho, quanto também pelo mar. Mas no mar, onde está esse tracejado verde e azul, estava controlado parcialmente pelos muçulmanos. E já na outra imagem você já vai ver que a comunicação, sobretudo aí na Itália, né, já tem esse avanço sistemático e o comércio mais centralizado dentro do próprio mar Mediterrâneo,
onde novas rotas comerciais vão ser reabertas, sob o controle, efetivamente, dos cristãos. Tá bom, gente? Então, basicamente é isso, nessa nossa primeiro momento dessa aula sobre a Baixa Idade Média, e depois nós vamos ver uma outra aula, né? O renascimento comercial e urbano, as características da sociedade medieval no que diz respeito aos seus aspectos culturais, e nós vamos ver também a peste negra, que é equivalente quase ao coronavírus que hoje nós vivemos, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.